Deu. O nome do artigo é Psicodrama e as especificidades da psicoterapia online. É escrito por Heloísa Junqueira, não sei o sobrenome pronunciar aí. Isso. E ele é um artigo bem recente, em abril de 2020, então ele é bem atual. E a primeira parte do artigo traz a denominação de telepsicologia, que é um termo que eu particularmente não tinha escutado ainda e que foi a primeira coisa que me chamou a atenção, até fazendo a ligação com a questão da tele, que Moreno traz. Então foi a primeira coisa que eu percebi, assim, bem legal. E pode continuar, Carlos. Maurício, quando quiser vamos falar aí, vamos falando, né? Mas quem que tava com a gente? A Dara. Dara, não fiz de morta. Uma coisa que eu achei também interessante é que a gente, enquanto psicólogo, só foi autorizado de fato ao atendimento online em 2018. Fazem aí 2 anos praticamente que a gente de fato está regulamentado para estar atendendo online. E antes provavelmente já aconteciam algumas atividades, mas de uma forma acho muito reduzida pelo que ela traz em 2012, por ali já tinham algumas normativas, mas nada definitivo quanto ao atendimento em processos terapêuticos mais longos, assim, no meio online, né? Também é interessante ali a questão de que a gente tem que ter um cadastro no EPSI, que nos coloca como psicólogos que podem atender de maneira online, além do cadastro no CRP para a gente estar ativo enquanto profissional, né? É uma questão bem importante. No artigo, assim, a Heloísa traz bastante considerações, pontuando, assim, as necessidades novas, esse novo setting terapêutico, o que é contra, o que é a favor. Ela não usa esses termos, porque é um artigo, não vai usar contra e a favor, né? Mas ela pondera, assim, o que seria um tanto mais favorável, que justificasse o atendimento online, de certa forma, e o que já não era tão bacana, que ficava meio que um obstáculo ainda a ser superado no atendimento online. Ela meio que estrutura isso inicialmente em 3 pontos, que é a questão da ética no meio online, a questão das técnicas do meio online e a administração do setting online, que eu acho que é uma forma muito bacana de a gente tá levantando a discussão. A gente sabe que a gente tem um conselho, a gente tem um código de ética, e a gente aprende questões éticas na própria graduação, e é um exercício durante toda a profissão. E não tem por que no meio online ser diferente, essa questão do ético, né? Que eu acho que é uma questão, assim, muito importante. Ela traz um pouco em relação à técnica, e quando ela fala da técnica, ela traz uma coisa que muitas vezes eu acho que não é tão frisado na graduação, que é de fato a observação. Eu observo o meu paciente, eu observo o que acontece ali, mas quando eu estou no presencial, eu estou na minha sala, no meu consultório, que eu conheço, que eu tenho um controle maior desse palco, entre aspas, e do meu paciente. Então, se ele se mexe, eu sei o que se ele se mexe, a forma como ele está vestido, eu sei como ele está vestido, a forma como chega, como se apresenta, essas questões todas a gente observa. E ela traz que tende que no online a gente acaba, de fato, ficar olhando só para a face da pessoa que a gente está atendendo, e muitas vezes a gente não está, de certa forma, acostumado as similaridades de expressões faciais. A gente está mais atento ao corpo, a forma como as pernas se comportam, os braços, a postura na cadeira. E ela fala da importância de a gente estar olhando para essa face, para a gente pegar essas minúcias e estar conseguindo trazer isso para o contexto do atendimento. E fala também da observação do contorno de mim na tela, desse fundo que aparece, do lugar que eu estou. É um lugar silencioso, é um lugar que eu sou interrompido, se eu não sou interrompido. Se for interrompido, como abordar? Traz umas reflexões que levam para esse pensar. E ela até traz que no atendimento presencial a gente tem um maior controle, parece, e maior, eu consigo falar para o meu paciente, se a gente for interrompido, eu consigo parar e a gente consegue conversar sobre. E no online isso fica meio dificultoso, assim. Uma experiência até própria, fazendo uma entrevista do TCC, que tinha um cachorro enquanto eu estava fazendo a entrevista,
E aquilo foi muito desconfortável e atrapalhou muito, mas é meio complicado de conduzir, porque a pessoa tá na casa dela, o cachorro é dela. Então, por mais que a gente peça, que tenha todo o cuidado, pode vir essas dificuldades e a gente tem que ter um outro jogo de cintura para remanejar isso. O que entra Foi o que na ela parte trouxe técnica também, na parte Uhum. a gente falando do psicodrama, né? A gente tem um conhecimento de técnicas que a gente utiliza para certos objetivos, para alcançar certas metas, entre muitas aspas, mas quando acontece em algo inusitado, sabe? Por exemplo, a Fran que quase bateu no carro da paciente, é uma coisa que não se espera que aconteça. E imagina no online, o que não pode Nossa. acontecer no online. A gente numa aula já acontece tanta coisa, porque na terapia é diferente, né? E ter essa capacidade de amarrar isso muito bem para não ter um problema de vínculo ou até mesmo de quebra de sigilo do atendimento, né? Ela fala da parte mais administrativa, no sentido de administração mesmo desse novo setting, dessa nova tecnologia, dessas novas formas de comunicação, que é onde ela apresenta as questões um tanto mais favoráveis e outras como obstáculos nessa nova modalidade, por assim dizer, né? Não sei se Maurício e Dara querem complementando. Enquanto estava ouvindo esse artigo, uma coisa que me chamou a atenção, né? Tu fazer uma terapia online, tido pelaquela minha paciente, que ela tinha uma certa desavença com a sogra. E aí eu fiquei pensando, né? Será que se for, porventura, eu conseguir ela novamente, ela vai ter coragem ou, sei lá, de falar da sogra dela na frente, com o marido por perto, ouvindo? É uma coisa bem complicada, né? Porque tu não tem como tu fazer com que a pessoa fale aquilo ali se tem outra pessoa escutando, né? Que até devido às circunstâncias, ela não vai querer perder o casamento porque ela está falando da sogra, coisa assim parecida. Então isso se torna até que eu estava falando também ainda há pouco para o Carlos, para a minha equipe, uma coisa que me chamou também a atenção nesse artigo que o Carlos já falou, é que sobre assim, a gente está atendendo no presencial ali, no calor da pessoa ali, tu consegue escutar o barulho dela batendo a perna, tu consegue escutar o barulho dela mexendo as mãos, passando a mão no cabelo, consegue. No meu caso, né? Eu consigo tudo isso. Agora, online já fica mais difícil, porque existe ruídos no ambiente, tanto no dela, no meu não vai existir, porque vai ser lá na clínica, mas no dela, o ambiente dela vai ter ruídos, vai ter som, que isso de repente possa até me atrapalhar, né? Então, são coisas assim que a gente tem que ter. Eu acho, Maurício, que também, não sei, Alexandra, se tu concorda ou discorda, esses ruídos, essas questões que acontecem também podem ser de alguma forma dados para terapia, né? Quem é essa pessoa tão ocupada que todo mundo vem procurar, se interrompe a todo tempo? Acho que são questões de observação, não só no ponto de, tipo, criticar, mas também de a gente ter o conhecimento de como utilizar isso a nosso favor também, a favor do paciente, do processo dele, né? Ou seja, amarrar ele para nós, né? Sim. E também E até tem uma Vai, Simone. Até tem uma parte que ela enfatiza que a responsabilidade do controle do setting agora é mais do paciente, né? Então, eu acredito que é um dado também, né? Porque quanto esse paciente consegue controlar esse momento E e também ter de esse momento para ele, responsabilizar de ainda mais o responsabilidade. paciente pelo processo também, né? Que é o que a gente sempre fala. Sim. A gente está lá, mas a responsabilidade não é só nossa, é dos dois lados. E o aqui e agora, né? Exatamente. Seguindo ali na parte da administração desse novo cenário, ela traz os argumentos relativos a essa nova prática, né? Em relação ao maior acesso à psicoterapia, de a gente conseguir flexibilizar melhor os horários, da gente conseguir talvez atender pessoas que não teriam como se locomover até o consultório, não só por questão de não ter transporte, mas por alguma deficiência, por exemplo, a gente pode pensar na acessibilidade que a psicoterapia online pode oferecer, né? A gente pode estar pensando em talvez até em questões mais de características específicas do paciente mesmo, né? E O também que ela o próprio, traz algumas...
o que o Pode próprio falar, artigo também, o que o próprio artigo também traz das pessoas no meio rural, né? Trazer essas pessoas para que essas sim, do pessoas acesso, consigam né, ter Maurício? acesso à terapia, né? Porque hoje a gente sabe, em Orleans, por exemplo, o interior de Orleans tem fibra ótica, né? Então isso é bem favorável para eles, que eles possam utilizar esse serviço, né? Sim. Também traz alguns sempre erro essa palavra, gente. Contrapontos. Alguns contrapontos em relação também ao atendimento online, que já me adiantando, eu acho que o presencial também tem seus contrapontos. A gente não pode pensar que é um ambiente totalmente perfeito. Seria bom se fosse, mas a gente sabe que não é também. Que é a questão da privacidade, da confidencialidade e segurança. Se a gente pensar, dependendo do tipo de aplicativo, por exemplo, que a gente usa, hoje em dia a gente sabe que pode ser hackeado, tem uma série de questões que a gente vai precisar estar cuidando e pedindo para que o paciente também tome cuidado. Em relação também a competências do terapeuta e de treinamentos específicos para essa modalidade, de estar fazendo cursos, de não apenas ler as normativas do conselho, mas também de a gente buscar para nós especialização nesse tipo de modalidade, também saber identificar o que a gente precisa estar estudando mais, tendo compreensão maior, porque como a gente falou, são desafios, sabe, que a gente vai se deparar, a questão da observação, manejo técnico, saber lidar com essas questões que acontecem sem que a gente tenha controle, questões emocionais talvez tão fortes que apareçam nesse atendimento, como eu vou lidar sendo que eu não estou lá com a pessoa de fato. Deixa eu ver mais o que ela E traz. nesse contraponto também ela traz as questões emergenciais, assim, de o Sim. terapeuta ter um pouco maior dificuldade de perceber se é uma emergência ou não, até pelo contexto. É o que ela Sim, traz como contraponto isso, ela também. fala dessa comunicação específica da tecnologia, ou seja, a falta de indícios verbais. Ela fala, né, de que a gente vai ter que estar muito mais atento, talvez, do que no presencial, algumas questões, para que a gente saiba lidar com esses indícios, como a Simone trouxe. Deixa eu ver mais o que. Já falou o artigo inteiro? Não, tinha umas Tem mais questões aqui pedacinhos. mais pro fim. Tem mais um pedacinho, deixa eu só localizar aqui que eu esqueci. Tem um autor que ele traz alguns obstáculos. Eu não sei se é Einberg que fala o nome dele, Weinberg, Lindbergh. alguma coisa assim. Que ele menciona as dificuldades da atenção para a tela, da dificuldade que o terapeuta pode ter de focar a atenção para a tela sem esquecer que a tela é o paciente, sabe? E é a pessoa que está precisando dele. Aí ele traz outras considerações a respeito de como criar essa presença do terapeuta que seja de uma forma tão télica, por assim dizer, com o paciente, que os dois se sintam presentes um para o outro, embora os dois estejam em ambientes que eles estão sozinhos. Traz também obstáculos voltados aos detalhes do atendimento online, como a sala, a pessoa, o que aparece atrás, que é aquela questão que a gente falou lá, a questão de conhecer, talvez, ele fala ali de pedir para o paciente se levantar, se afastar da câmera, voltar mais próximo, andar pela sala que ele está, que eu acho que são formas não só do aquecimento, assim, já falando não está no artigo, se mexer isso, e também para a gente mostrar a sala que a gente está, a sala que o paciente está, para a gente se conhecer não como só terapeuta e paciente, mas como ambiente mesmo, para que isso tudo favoreça o processo, né? E sempre pensando no processo, não só no resultado, né? E ela termina o artigo falando da importância dessa comunicação entre as mídias, do compartilhamento pelos profissionais das experiências vividas, fala um pouquinho ali, né, como é um artigo do psicodrama, da questão desse novo setting que se apresenta, de certa forma, dessas novas características que vão começar a surgir no papel de diretor e da questão do compartilhar também, que se demonstra algo que apareça mais do que no presencial, né? Acho que a Alexandra até já falou em algumas vezes na supervisão da falta de escrita do compartilhar, né, Alexandra? Que sempre todo mundo que escreve é resumido,
não se tem a fato algo que a gente lê, não, é isso e pronto, que é o que já apareceu também, o que o terapeuta acha que vai favorecer o processo, ele acaba compartilhando, né? E é isso, dar alguma E consideração também. E como o artigo é bem recente, ela traz também a questão da pandemia e como os atendimentos Sim. online vão se fortalecer, que é o que a gente já vem conversando nas orientações também. E na psicologia como um todo, né? A gente vê esse Como um todo. movimento. Eu sigo algumas pessoas que se formaram há pouco tempo, algumas até fazem pós também, que estão com tudo no atendimento online, né? Estão bem atualizadas, assim. E se estão é porque tá dando certo. Eu acho que isso é muito encorajador para a gente, assim. Acho que é isso. Isso significa que nós estamos no caminho certo, né? Sem medo de Sim, errar, com né? certeza, Maurício. Com certeza. Com a dona Alexandra, sem medo de errar. E Tranquilo. algo que ela traz... Se errar também o pitaco vem. Tá falhando. Cortou, Carlos. E ainda bem só que cortou. complementando. Algo que ela traz também, que eu acredito que vai se modificar daqui para frente, é a questão da formação acadêmica e não ter nada voltado para o online. Então, acredito que a partir do ano que vem é algo que vai ser repensado pelas universidades, né? Trazer essas disciplinas de alguma coisa relacionada ao online, porque como necessário é, né? A gente está se quebrando tudo agora para conseguir. Mas acho que vai vir, assim, vai entrar nas grades e vai ser fundamental. Que coisa boa, gente, que vocês leram, se empolgaram com o artigo, ficou bem notório que vocês se empolgaram. Super recomendo a leitura dos outros dois, porque eu tenho um pouco de sensação que esse artigo que vocês já leram e se empolgaram é o mais introdutório dos três. Sim, dá essa sensação mesmo. Porque, na verdade, inclusive cronologicamente, esse artigo foi de abril, o outro artigo, por mais que tenha o mesmo tempo, ali de janeiro a abril, o artigo da Amanda e da Gabi foi feito posteriormente, e o meu artigo com a Gabi é super recente, né? Acho que é de junho. Eu acho que dá para ver. Foi enviado em abril e aceito em junho. É uma outra pegada. A sensação que eu tenho, inclusive vocês não falaram, mas a Heloísa traz como uma coisa assim, ó, de grosso modo, né? Pessoal, é uma necessidade. Moreno já falava disso. Moreno foi um dos grandes repercussores. Fala ali na questão da televisão, do rádio, é verdade. Falhas. Inclusive vai ter um artigo que ele fala mais bonitinho ainda. Não sei se é o próximo ou o último, que ele acaba deixando mais claro ainda. Então ela traz isso, só que se tu terminar de ler o artigo e ela traz pontos positivos, pontos negativos, eu tenho um pouco de sensação que a gente termina assim, tá, ok, a gente precisa se adaptar, mas como? E aí eu acho que vem o segundo e vem o terceiro artigo trazendo uma coisa um pouco mais palpável. O segundo com ideias, e o terceiro com algo já prático, né? Olha, foi feito online essa sessão. Mas deixa eu perguntar, e aí eu vou pedir muito, gente. Vocês viram que foi uma leitura super fluida, não são textos difíceis, tentem ler os três. Acho que vai ajudar para o relatório, já deixa quem quiser imprimir, né? Já deixa rabiscado ou faz anotação, porque são materiais, inclusive, que vocês podem usar nos relatórios de vocês depois. Esses outros, onde é que estão, Xanda? Então, tá os três no Whats, o Maurício. Tá no grupo lá da supervisão, Maurício. Tá? Então, os três em Beleza, então. Então, tu vai escutar de boa, assim. Tá tudo certinho, tá? Então, vale a pena mesmo a leitura dos três. Mas deixa eu perguntar, para quem não leu o primeiro, tem alguma dúvida? Ou o próprio grupo ficou com alguma dúvida? Alguma coisa que queiram pontuar? Eu fiquei pensando, Alexandra, ali, agora que tu fez lembrar da parte do rádio, da televisão, do Moreno ali, aqueles vídeos que tu passou pra gente, como é que é o nome dela? Que ela fazia aquele programa. Eu lembrei disso, sabe? De certa
forma aquilo já era alguma coisa online, Sem sombra sem de sombra de dúvida. E a gente viu assistindo e a repercussão que teve, embora a gente assistiu depois, né, que já aconteceu, como era bacana, sabe? Como funcionava. E o próprio congresso, né? Não sei se todo mundo sabe, mas esse ano o Congresso Brasileiro de Psicodrama vai ser online. Que é uma coisa super nova, né, gente? Eu queria que, se quem gostar, eu quero ser psicodramatista, eu quero continuar estudando psicodrama, eu gostaria muito que algum dia vocês fossem um congresso. Porque é uma pegada muito doida, para ser bem sincera. Porque eu já fui um monte de congresso em psicologia e já fui um monte de congresso em psicodrama. E é diferente. Né? É melhor, é pior? Não, é diferente. Porque o psicodramatista tem essa coisa da ação, sabe? Tá cortando o William. Só para o William que não tá conseguindo escutar? Os outros estão? Tranquilo. Não, William. Era da tua internet. Qualquer coisa sai e entra de novo, William. Se tiver ou se tu quiser tirar a tua imagem, às vezes a internet melhora um pouquinho. O congresso de psicodrama, acho que o psicodramatista, como tem essa coisa muito do corpo, muito da ação, é muito bizarro. Todo mundo conhece todo mundo cumprimenta todo mundo abraça todo mundo. É aquelas vivências que começam na sala e vão para corredor, assim, uma coisa muito doida. E muito legal, de uma intensidade e tal. E agora vai ser online, então eu acho que é uma outra perspectiva e a gente está nesse processo de adaptação mesmo, né? Alguém quer fazer algum comentário, quer perguntar, quer falar sobre esse primeiro artigo? Só contribuindo, ali no terceiro artigo, meu Deus, cadê a minha imagem aqui que eu não gosto de me falar sem me olhar? Tipo, no terceiro traz o Jonathan Moreno. Eu acho que cabe já a gente trazer aqui, como ele diz que Moreno, antigamente ele já dizia de uma forma da gente estar fazendo o psicodrama de uma forma online, no caso ele trouxe a rádio e a TV, mas de uma forma que a gente pudesse trocar instantaneamente, e a gente está tendo isso agora, né, com as videoconferências. Eu me arrepio toda vez que eu leio esse trecho. Né? É o artigo meu e da Bem interessante. Isso. É bizarro, porque ele foi uma previsão, né? Porque não... Eu me lembro da ideia do meu avô dizendo que viria, né? Uma época que teria um rádio que transmitiria imagem, que não tem repertório de televisão. Então, é um rádio que transmite imagem. E aí, Moreno disse que vai ter uma televisão que se autotransmite. Que é um pouco do que nós estamos fazendo exatamente agora, né? Que essas redes que a gente pode comunicar e conversar. É uma troca instantânea, né? Exatamente. Isso é muito legal e foi muito inovador da parte dele. Né? E aí chegamos nisso. Estamos vivendo isso. Aí eu acho que cabe falar um pouquinho que esse artigo da Heloísa, ela, como eu já comentei, ela fica um pouco assim, tá, e daí? Traz aspectos positivos, traz aspectos negativos, fala muito do cadastro, que eu a princípio não vou entrar muito, porque eu vou falar para vocês quando eu tiver com aula desse conteúdo, mas vocês sabem que tem que fazer um cadastro online. É muito simples, tá? Só é chato porque tem que fazer um texto, e é ridículo o texto que tem que fazer, e às vezes não é aprovado. Porque tem que fazer um texto lá, enfim, dizendo por que você quer atender online. E que é muito complicado, porque se a gente trabalha com a subjetividade humana, alguém vai ler o texto e vai dizer se eu estou apto ou não para atender online, que não faz sentido nenhum. Mas isso do cadastro EPSI, depois eu falo quando a gente for para o seminário temático. Mas com a pandemia, foi liberado, tá? Se o psicólogo, se eu quiser começar a atender hoje, eu não tenho cadastro no EPSI, eu consigo na época da pandemia, mas eu preciso cadastrar depois, tá? Alguém ia perguntar? Xanda, eu já fiz seminários temáticos, eu fiz o semestre retrasado, no caso, ano passado. Nessa aula que tu vai explicar sobre esse do cadastro, eu posso participar? Claro, será muito bem-vinda. Ah, beleza. Então, mas então eu posso. Qual é a tua dúvida? Se tiver alguma dúvida pontual, se você quiser que eu já te responda? Não é uma
dúvida pontual, só para realmente estar compreendendo um pouquinho mais de como funciona esse processo, né? Tá, Lu, não, me lembra, tá? Não é hoje, não é semana que vem. Tá. Provavelmente seja na outra. Mas aí depois me beleza. lembra pra gente passar a data bem certinho para você participar, tá? Então tá, obrigada. Imagina. Eu acho que são coisas muito simples, mas pra gente ficar assim de olho, enfim, né? Para poder fazer esses cadastros. Esses pontos positivos e pontos negativos, concordo com o Carlos, que é muito uma questão que também tem no presencial. A gente pode levantar pontos positivos e negativos do online e do presencial. Eu já adianto para vocês, turma, que eu vou falar um pouco da minha experiência. Vocês leram os artigos e vão ler os artigos que vocês, enfim, não foi do grupo de vocês. A minha experiência com o online é muito positiva. É claro que eu acho que eu tenho algumas coisas que me privilegiam nesse sentido, né? A maioria dos dias eu tô sozinha em casa, então a internet tem uma qualidade boa, eu não tenho medo que alguém possa estar me escutando, porque eu não tenho ninguém para estar escutando, né? Ainda quando eu tô no atendimento eu fecho a porta, porque na pior das possibilidades, alguém vai ver minha gata, que vocês já conhecem muito bem, e que para os atendimentos, por uma questão óbvia, eu prefiro separar as coisas, então a porta fica fechada. E na aula não me importo muito, e todo mundo já conhece ela, enfim. Então, são esses cuidados que a gente precisa ter. É diferente quando o Maurício diz ali da questão da paciente dele, são questões um pouco diferentes, né? Se a casa é segura para falar, se não, mas aí também depende se a pessoa está disponível para atendimento ou não. Vocês falaram das questões rurais, mas a gente pode pegar uma pessoa que viaja muito, que tem horários não demarcados, né? Por exemplo, já faz bastante tempo que eu estou na psicoterapia online, eu quanto paciente. Porque para mim, por mais que eu já tenha feito psicoterapia com outras abordagens além do psicodrama, eu acabo sempre dando uma voltada para o psicodrama, porque para mim é o que faz sentido. Então, sem falar que eu acho que eu aprendo. E, enfim, eu me identifico mais com psicoterapeutas. E aí eu não quero alguém de Tubarão, por motivos óbvios, bem porque todo mundo de psicodramatista de Tubarão eu conheço, e da região, e eu quero fazer com um pouco dos meus professores, assim. Então, né, ou geralmente ou é de São Paulo, ou é de Florianópolis, e fica muito mais fácil fazer. Então, tem essa questão não só de quem mora em interior, mas às vezes questão de agenda, questão de querer um psicoterapeuta em específico, são coisas que acabam de alguma maneira ou de outra flexibilizando. Xanda, Pode ir. eu até estava conversando com o meu grupo, porque assim, atendimentos online acaba sendo muito diferente, sabe? Porque assim, ó, eu, por exemplo, quando eu tenho terapia, tem todo um ritual. Eu tomo café, eu tomo banho, eu me arrumo, saio de carro e vou até o local, sabe? Então aquilo ali já é um aquecimento, eu já vou pensando no caminho, nas coisas que eu tenho para falar. E no atendimento online acaba sendo mais complicado, né? Tipo assim, o fato vai que daqui a pouco tem um compromisso, acaba esquecendo que é online, né? O paciente, no caso, né? Ou enfim, às vezes tá no conforto de casa, tá cansado e, ai, nossa, atendimento online, terapia online, sabe? Então, assim, eu tenho essa preocupação em saber como vai ser, sabe? Se vai ser dessa maneira, assim, tipo, se eles vão estar mais aquecidos para o atendimento online, sabe? Fran, vai ter de mais difícil. tudo. Pois é, realmente. Assim como presencial. Eu posso te falar de quem tem experiência de presencial de anos. Assim, eu tenho pacientes que eu estou em atendimento há anos e que nunca chegaram uma sessão pontualmente. E que sempre chegam atrasados, que sempre chegam assim, porque tinha trânsito, claro que é do funcionamento da pessoa e a gente já trabalhou desta forma, né? Ou às vezes, assim, então, eu acho que quer trazer o marido, quer deixar o filho na recepção e o filho bate na porta. Então, essas interferências do atendimento presencial também podem acontecer online e vice-versa. Essa questão de se preparar, sendo bem sincera com vocês, é claro que em casa eu me permito a parte de baixo, eu tô sempre de pantufa.
eu tô sempre de leg e moletom. Não faz sentido, mas olha por cima. Olha que Xiaomi, de Sharp e tudo. Pleníssima. Maquiada e tudo. Nunca me esqueço, minha cunhada me ligou esse tempo atrás para uma chamada de vídeo para bater papo. Ela disse assim, nossa, tu tá maquiada em casa? Eu disse, tô. E olha a parte de baixo, pijama e pantufa. Por que eu tô compartilhando e brincando com isso, assim? Porque também há uma preparação. Por mais que a gente não se prepare pegando o carro, tem que sair tal horário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas há uma preparação com o horário, há uma preparação com a iluminação, há uma preocupação, né? Então tem que se maquiar para atendimento online? Não, mas eu acho que tem um cuidado necessariamente também, né? Como eu falo, fechar a porta para a gata não incomodar. Então, tem esses cuidados que são muito necessários também. Eu tinha mais preconceito do online. As minhas experiências estão muito exitosas com o atendimento. E acho que dá para fazer o trabalho tão bom quanto o presencial. Dificuldades a gente tem em ambos. Né? Quantos pacientes que eu posso dizer que eu comecei presencial e que por agenda, por às vezes uma falta de flexibilidade minha, de grandes horários e dele também a gente teve que interromper e que inclusive agora estão voltando. Né? Vocês sabem, a maioria, eu sou de São João do Sul e atendi muitos pacientes de São João do Sul antes de vir para Forquilinha, depois para Tubarão. Com o online, muitos pacientes de São João do Sul estão voltando. Porque agora podem. Então, acho que tem essa ampliação de local. E aí, quando a Heloísa fala, né, e vocês estão trazendo, e o Carlos trouxe, essa questão do vínculo do online, da tela, gente, não é uma tela, são vocês. Eu não sei como é que tá para vocês estão trabalhando. Eu, por exemplo, hoje terça-feira, eu não saio de casa. Mas eu vim para frente do computador da manhã e eu vou sair depois que terminar a aula de vocês. Assim, eu saio daqui, eu saio com a sensação que eu tô suja. E quantas vezes, porque eu sou meio cri-cri com limpeza, assim, né? Olha, entregando meus podres. Quantas vezes eu saio daqui, do escritório da minha casa, e eu vou pro sofá, porque parece que eu tô entrando num universo paralelo, né, gente? Porque já é outra realidade. E às vezes eu fico assim, eu não quero sentar no sofá porque eu tô suja, quero tomar um banho. Ai, tu não saiu de dentro de casa, pelo amor de Deus. Eu gostava de chegar em casa, tomar um banho, trocar roupa, enfim, antes de descansar. Por que eu tô falando isso? Porque parece que eu não tô em casa. Eu estou dentro da casa de vocês, na realidade de vocês, conversando. Eu não estou conversando com a tela, é com o mundo. Parece que é bizarro, não sei se vocês têm essa sensação. Mas no final do dia a gente está cansado igual, a gente trabalhou muito, está precisando de um banho, a mesma coisa. E bem compartilhando essa realidade, semana passada eu atendi um paciente novo e ele disse assim, ai, que bom, número 1, tá? Um paciente um pouco mais complicado, né? Assim, sem dar muitos detalhes, porque a gente está gravando, enfim, mas assim, é um paciente com um perfil um pouco mais difícil. Quando eu vi ele na tela, a primeira sensação que eu tive é que bom que é online. Porque eu teria medo de atendê-lo presencialmente. E tem essas questões de segurança que a gente precisa discutir também. O paciente fumou a sessão inteira. Perguntou se teria problema para mim e tal, disse que se sentia mais à vontade de, inclusive, para conversar se falasse. E ele fumou a sessão inteira. Eu disse, não, se você se sente mais tranquilo, tinha questões dele que me permitiram flexibilizar isso. A gente terminou a sessão, eu me sentia impregnada de cheiro de cigarro. Parecia mesmo que eu estava sentindo cheiro de cigarro. Eu fui tomar banho. Porque aquilo foi tão forte. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu acho que é muito mais do que uma tela. A gente tem troca, a gente, né, dá para sentir o que o outro tá sentindo. E tem outras coisas
do online que é muito legal. Quando eu consigo ver o cenário de cada um, eu consigo entrar um pouco na realidade de cada um. E eu poderia falar coisas, eu não vou fazer, tá? Mas eu poderia falar coisas da vida de cada um agora. Só olhando o cenário da casa de vocês. Fora interromper o William. Eu não sei o que o William falou, mas o William mexeu a boca. Não vou falar, mas porque traz ele. Eu tenho um pouco de sensação que o online deixa a gente um pouco mais íntimo também. E por que eu não posso dizer assim, olha, isso é muito pesado, porque não sei o quê. Então, quem sabe assim, vamos lá para tua cozinha, vamos fazer isso. Acho que tem alguns elementos do atendimento online que pode flexibilizar também. A gente tem que levar isso em consideração. Porque se a gente só fica olhando as coisas que são ruins, e a gente não consegue olhar o que o online também, a intimidade do online nos possibilita, né? Isso que eu já falei demais. Alguma questão? Vamos para os outros, que eu acho que vai começar a ficar mais perto agora. Como faz psicodrama online? Que parece no primeiro momento que não dá. O segundo grupo é o artigo da Amanda e da Gabi, o psicodrama clínico online, uma conexão possível. Certo. Ficamos, então, eu, a Lu, a Letícia e o William para falar sobre esse artigo. Então, ele é da Gabriela Vidal, né, e da Amanda Castro, são aqui próximas da gente. Esse artigo, ele foi aceito em março desse ano, então ele é um artigo recente. E lendo esse artigo, a forma como está escrito está muito didático. Eu acho que essa questão da didática foi uma proposta delas também, para estar exemplificando, enfim, trazendo alguns exemplos. Ficou bem tranquilo de entender, de ler, assim, foi muito bom. A percepção que eu tive, assim, é que não tem muita diferença quanto ao atendimento presencial. Tipo assim, é basicamente igual. O que separa é uma tela, sabe? Foi a sensação que eu tive, assim, que eu li. Enfim, elas dividem ali o artigo em contato inicial com o cliente, e depois elas vão para os instrumentos do psicodrama, elas falam sobre aquecimento, a dramatização, as técnicas e o compartilhamento. Então, assim, ficou bem tranquilo, é bem exemplificado, é bom de ler, eu acho que compensa bastante, sabe? Eu acho que vai acrescentar bastante. Eu vou começar com a primeira parte, tá, gente? Aí depois, enfim, a gente vai completando Lu, Lê e Will. Esse contato inicial, então, elas trazem a questão da tecnologia, né? Que muitos pacientes estão entrando em contato por WhatsApp e Instagram, né? Até porque a divulgação no Instagram, então, principalmente a Gabi, ela foca muito no marketing no Instagram, então eu imagino que ela receba bastante, né, mensagens por ali. Então, o contato inicial já é pelo WhatsApp, já é pelo Instagram, e elas, né, perguntam para quem é o atendimento e tal, e elas marcam uma sessão, no caso não é uma sessão, é um atendimento para explicar como funciona o atendimento, a sessão online, sabe? Até depois a gente pode conversar sobre isso, enfim. E aqui também traz uma questão de uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que o atendimento online não é para todo tipo de demanda, sabe? Então, assim, se a gente for parar para pensar, então, quais que não podem, né? Então, isso a gente tem que ver também. Elas orientam quanto ao local, né? Que outras pessoas não podem ouvir, usar fones de ouvido, garantir o sigilo, a conexão com a internet e os aplicativos. Então, isso tudo elas informam nesse primeiro contato com o paciente. Uma dúvida que eu tive, será que essas informações já não poderiam ser passadas, por exemplo, pelo WhatsApp? Será que teria que fazer uma chamada de vídeo para explicar tudo isso? Então, assim, essa é uma questão que, enfim, teria que ver. Alguém quer falar alguma coisa? Lu? William? Lê? Peraí. Opa. Fala, William.
Ali da questão da resolução do conselho que ele fala, no artigo elas trazem que os atendimentos de urgência e emergência não são autorizados e precisam ser presencial. O que eu achava que era o contrário. Eu achava que esses atendimentos poderiam ser efetuados, né, pela videochamada, sendo online, por conta da emergência do paciente, né? Às vezes pelo terapeuta e o paciente morarem longe do outro, mas ali por essa resolução fala que não pode ser feito. Então eu fiquei só um pouco confuso com isso também. A respeito ali do contato telefônico, elas até comentam no artigo que se torna um contato mais humano. Então, contrariando aquele contato via telefone mesmo, em que o paciente ligaria, né, para o terapeuta. Assim, de certa forma, essas redes, elas acabam permitindo, então, esse contato mais humano. E quanto ao que o William comentou, eu comecei a fazer um curso que a Fiocruz liberou alguns meses atrás, que é sobre o atendimento psicossocial e saúde mental na pandemia. E nesse curso que eu estou fazendo, ele fala exatamente o contrário. Quando ele fala no contexto do atendimento online para os psicólogos, ele comenta exatamente o contexto de emergência. Então, essa questão eu fiquei em dúvida também, porque acabou contrariando uma outra informação que eu já tinha antes. Então, também é uma dúvida que eu fiquei pensando sobre isso. Tá, deixa eu primeiro falar da Fran, porque depois para a gente continua e a gente se perde nessas perguntas. Fran, tudo pode, depende muito do terapeuta, depende muito do paciente a respeito dessas informações. Eu particularmente gosto de fazer isso na primeira sessão, já. Porque isso já faz parte do contrato, o que eu acordo com o paciente antes é se ele quer presencial ou se ele quer online, porque como a gente está nessa época muito de transição, e é possível fazer atendimento online com máscara e todos os cuidados, né? Por exemplo, hoje eu tô sem usar almofadas, ou quando eu pego as almofadas, só eu mexo com elas, porque depois como é que eu vou ficar higienizando, enfim. Então, eu pergunto, você prefere online ou você prefere presencial? E sempre tem aquele que diz assim, não, eu só vou se for presencial, ou não, por enquanto eu não quero ir se não for online. Tem de tudo, né? Então, é muito do acordo. Mesmo os online, eu prefiro online, ok. Então, deixamos marcado, tal horário, eu vou te fazer uma chamada de vídeo, né? Eu faço pelo WhatsApp, porque é um lugar seguro e é um lugar muito fácil para todos os pacientes. Então, eu só oriento para desativar chamadas, porque a chamada vai interromper a questão da ligação necessariamente, né? Do WhatsApp. Instruo o paciente a desligar, eu desligo do meu para não ter problema. E faço pelo WhatsApp, porque se pedir para baixar Zoom, só não gosta muito. Às vezes o próprio Skype, que seria uma outra alternativa, as pessoas não gostam. Então, muito menos coisa para baixar, sabe? Às vezes o WhatsApp é uma facilidade, mas isso foi o que eu me adaptei. Não necessariamente tem que ser vocês. Então, essas ligações, vai fazer o momento de ligação, vai fazer antes, depende muito do paciente ou do cliente. Em relação à dúvida do William, eu tenho a mesma sensação, não faz sentido nenhum. Mas essa resolução é a de 2018, quando a gente não estava passando por uma pandemia. A pandemia flexibilizou algumas coisas, inclusive o não cadastro no EPSI. Mas deixou assim as urgências e emergências, apesar que não deixa explícito que são urgências e emergências. Porque, para mim, se eu tenho uma crise de pânico, enfim, é tão complicado, eu fico mais me policiando ainda com a gravação. Mas, assim, eu acho que tem que se avaliar qual é o contexto do paciente, qual é a situação, se tem um quadro, porque se tu tens um quadro psicótico ou um quadro grave de patologia, é uma situação. Agora, se é uma crise, você poderia fazer atendimento online, mas isso ainda não está tão estruturado quanto deveria. E vocês percebem que o CFP
em algumas maneiras, tem muitas discussões, né? Então, algumas coisas acabam sendo um pouco mais demoradas. Não é à toa que a Lu escutou outra história, porque há um processo de reformulação. Mas o que está lá é que não pode fazer atendimento de urgência e emergência, legalmente falando. E aí teríamos que conversar muito o que se enquadra como urgência e emergência, e principalmente no contexto de pandemia que foi flexibilizado algumas coisas. Responde, grupo. Sim. Querem continuar? Certo. E os instrumentos do psicodrama online, então ela citou, né, que na modalidade online, assim como no individual, o psicoterapeuta, então, é o diretor, né, e deixa eu só ver aqui, o ego auxiliar pode ser os objetos intermediários, então os objetos que a gente tem, enfim. Claro, a gente prepara o cenário, acaba buscando alguns objetos, colocando próximo. Deixa eu ver aqui. Do cliente e do diretor, no caso, né? Os objetos têm que ser. O protagonista é o cliente e o cenário é onde ocorre a ação dramática. Então, né? Acaba sendo o local onde o paciente está. Por fim, o auditório ou a plateia, que é um instrumento ausente na modalidade de online, né? Então, assim como no individual e bipessoal. Enfim, ela... Pode falar, Lê. Ali no artigo até traz que essa questão da utilização do cenário até fica mais fácil, porque como a pessoa está dentro da sua casa, ela consegue se movimentar, fazer sua imaginação e consegue então dramatizar de forma assim dentro da sua casa, ficar algo mais perto da realidade dele, né? E a questão também ali da apresentação dos cenários, né? Que cada mudança de cenário tem que ser apresentado também, né? Eu não sei se isso sempre é realizado isso, assim. Deveria, Lê, mas na prática não funciona. Deixa eu completar, já que a gente está tocando nisso, como eu faço e como eu gostaria que vocês fizessem no atendimento, tá? Todo início de sessão se apresenta, porque se a gente parar para pensar, e quando se fala muito de cenário, o cenário no online é a aglutinação do cenário do diretor com o cenário do protagonista. A aglutinação dos dois cenários. Então, precisa apresentar. Eu vou fazer como eu faço, tá? Então, boa tarde, papapá. Você já fez terapia? Você já fez terapia online? Se o paciente está um pouco cético, eu sugiro que a gente faça. E no final eu pergunto se se adaptou, se gostaria de continuar, não. Porque acho que isso são coisas importantes para a gente conversar, tá? Sempre o que eu faço? Eu digo, olha, eu estou no escritório aqui da minha casa, olha, e faço exatamente como eu estou fazendo, tá? Olha, Joãozinho, eu estou aqui no escritório da minha casa. Se vocês percebem, tem até os livrinhos lá atrás, ó, aqui para ver os livrinhos. E é um ambiente super seguro. Eu estou sozinha em casa, mas mesmo assim, vou usar fones de ouvido. Só eu vou estar te escutando, ok? Fica confortável para você esse ambiente? E você, Joãozinho, me conta, onde você está? Que lugar é esse? O que esse lugar representa para você, Joãozinho? Onde você está? Você está confortável para conversar comigo? Eu sempre pergunto. Ou eu atendo aqui, ou eu atendo nos meus próprios consultórios, ou em Tubarão ou Orleans. E quando eu vou pela primeira vez, eu acabo também apresentando. Geralmente, às vezes, até um paciente que já conhece meu cenário, então hoje eu estou aqui no cenário que você conhece bem. Fica tranquilo para você? Então, isso é uma coisa que eu vou pedir cuidado para vocês, tá? Outros cuidados que às vezes a gente não se dá conta. Se vocês fizerem pelo celular, arrumem o celular de uma maneira que fique o tempo todo na bateria, porque não tem bateria que dê conta a chamada de vídeo, tá? Então, cuidem disso.
tentem ter uma luz boa. A clínica não tem uma luz boa e provavelmente a gente vai ter que repensar em algumas coisas nesse sentido. Quanto mais luz tiver, melhor vai ser, né? Olha, por exemplo, eu vou desligar minha luz extra para vocês verem como tem diferença. Ó, vocês percebem? Então, tem que ter essas coisas, tem que incentivar, obviamente. Mas Ô, Xanda, Oi. desculpa te interromper. Pensando nisso já, que eu já tinha perguntado para o seu Rock como era que era a iluminação lá da clínica, eu tenho que eu ganhei de presente, um daqueles negócios que a gente bota na cabeceira da cama para ler livro, não tem? Uhum. Poderia levar isso para dar um suporte maior, para ficar Pode. com a energia mais Se não clara? é confortável para você levar, não sei que tamanho que é, pode sim. Não, ele é assim, mais ou menos. É pequeno, não tem, não dá desconforto, não. Isso, Frank, você tá na mão ajuda também. Eu ia mostrar porque tinha saído o meu vídeo. Eu posso até deixar lá quando alguém quiser, enfim, for utilizar, eu deixo lá na clínica para vocês usarem. É bem bom, é bem forte. Isso são coisas legais. É obrigatório ter, se eu não tenho, eu tenho que comprar? Não, o que vocês vão ter que ter é fone de ouvido, tá? Também vou pedir para a clínica disponibilizar alguns fones. Fone vocês vão precisar usar. A gente precisa obrigar o paciente a usar fone? Não. A gente sugere. Mas se ele estiver confortável, não tem problema. Mas a gente precisa usar, tá? Esses cuidados é importante. Olhem essas coisas tecnológicas antes, deixam tudo preparadinho. Tentem não ficar segurando o celular se for lugar, tentem encontrar um suportezinho para já deixar, para que as mãos de vocês, né, os italianos, não ficar com as mãos conversando junto com mas para poder ficar livre. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, quem já tem os botões, a Dani já tem os botões, né, Dani? Facilita muito, mas se não, quem sabe as almofadinhas pequenas. Quando eu estou no atendimento online, eu uso muito esse kitzinho aqui, ó. Eles são almofadinhas pequenininhas, ó, que eu consigo demarcar, que eu consigo utilizar. E às vezes, quando eu estou para o atendimento online, uma coisa que eu faço muito é pegar um suporte, só um pouquinho. Eu pego um suporte e vou montando as almofadinhas assim, ó. E vou mostrando e falo, o A tá aqui, o B, e aí vou caracterizando também, que a gente sabe que ajuda, né? Às vezes, quando eu quero fazer um psicodrama interno, e aí eu não quero ficar, sabe, conversando e tal, o que eu às vezes faço também é ficar assim, eu vou dizer assim, olha, eu vou pedir que você olhe lá no final, tem uma tela em branco. Maurício, eu fui bem pro lado e eu tô aparecendo só um pouquinho na tela, tá? E eu digo assim, olha lá no final a tela. Algumas vezes, se é um psicodrama interno, eu posso desligar a luz. Então, olha lá para a tela, respira fundo, porque senão, às vezes, o paciente pode ficar me olhando e isso pode não ser tão bom também. Então, são os cuidados que a gente vai tendo e vai se adaptando. Fecha a turminha. Alguma dúvida? Ok. Mas ali, tipo, no psicodrama interno, a gente tem que ficar olhando pro paciente, mesmo assim, mais de lado, mas a gente já tem o não olhar pro corpo, né? Então, eu gosto de ficar olhando pelo menos um pouquinho, se fechou os olhos, se... Pelo menos, sim. Se é uma insegurança minha, eu gosto de acompanhar o psicodrama interno, né? Grupo, querem continuar? Que a gente trouxe a questão do cenário, que é importante, né? Ô, Xanda, uma coisa que eu vi na questão de trazer no chat imagens, fotos durante as técnicas. Isso tu já utilizou?
Não, porque como eu faço chamada via Whats, eu acabo, nunca fiz e nunca tive problema. Mas é um recurso, se tu faz pelo Zoom, eu poderia pedir para o paciente, botar ele como administrador e pedir para ele escolher uma imagem e deixar ele compartilhar a imagem comigo. É uma possibilidade. Certo. Às vezes, o que eu gosto muito de fazer é com recursos que ele tem em casa. Se ele está em casa e se ele pode sair do quarto. Ou, assim, ó, aí no teu quarto, escolha um objeto que te represente enquanto pessoa. Eu gosto de usar as coisas da casa. Porque é um elo importante. É uma possibilidade de aquecimento, né? Então, ela ali no texto também traz essa questão das possibilidades de aquecimento. Deixa eu ver aqui. Para aquietar as resistências, enfim. Até assim, praticamente na modalidade presencial, assim, não tem muita diferença, sabe? Os mesmos aquecimentos que a gente utiliza presencial, a gente pode adaptar de maneira bem fácil para o online, assim. Ficou bem claro isso. E, enfim, depois ela fala da dramatização e técnicas. Elas pontuam como pode ser feito, elas exemplificam bastante. Dentro de uma das técnicas, porque ela traz bastante técnicas nesse artigo. E uma delas é a cadeira vazia. Tanto que no finalzinho ela explica o que é a cadeira vazia no presencial e no finalzinho ela bota. No contexto online, o diretor pode apontar a sua câmera a uma cadeira vazia e manter-se ao lado ou fora da visão da câmera para dar a condução. Então, como esse artigo assim, ele realmente ficou bem didático, conforme tu vai lendo ele, tu já vai imaginando como que isso pode acontecer. O que eu acho que a maioria da turma estava com dificuldade era de realmente estar imaginando como o atendimento iria acontecer. Então, eu achei ele bem bacana, porque conforme tu vai lendo, tu já vai imaginando, então isso acaba esclarecendo. E depois, William, eu vou pedir que você e a turma toda leiam o 3, porque o 3 deixa ainda mais isso que tu tá falando, porque traz dois relatos, né? Voltando à cadeira vazia, a minha psicoterapeuta, eu acho o máximo, ela imprimiu uma cadeira vazia. Então, quando ela utiliza a cadeira vazia, ela mostra a foto da cadeira vazia. É uma outra possibilidade. Inclusive, assim, bem bonitinho, botou numa cartolina, enfim. Então, ou eu posso dizer, tá aqui a cadeira vazia. Né? Acho que são adaptações aí como no presencial que a gente também faz, né? Mas é legal mostrar isso mesmo. Então, assim, elas trazem, então, os jogos explorativos, elas explicam como fazer um átomo social, o outro me representa, projeção de futuro, fotografia, cadeira vazia, linha do tempo. Elas falam bastante explicam, né, como funciona. E também tem ali a questão dos jogos de papéis e jogos do personagem. Então, assim, são bastante coisas legais que a gente vai lendo, assim, a gente já tem uma imaginação, a gente já começa meio que pensar nas possibilidades e a gente adaptando da forma que a gente acha melhor, sabe? Assim, utilizando, né, os exemplos. E aí tem a última parte, que é o compartilhamento, que, enfim, é da mesma modalidade do presencial. Elas falam aqui que no ambiente online ainda ele torna-se mais significativo pela questão da aproximação do estabelecimento de aliança terapêutica com o paciente. Essa questão do compartilhamento ali, de realmente o terapeuta essa questão da proximidade que ele vai estar. Como é que eu vou. Quase uma intimidade, assim, né? Porque até teve uma citação que eu acho que eu até vi quando eu estava pesquisando e até coloquei no artigo, no relatório do estágio, que eu acho que é a Rosa que comenta sobre isso, eu não lembro quem fala, que não é interessante
E esse compartilhar no sentido do terapeuta tá trazendo alguma coisa da vida dele em toda a sessão. Eu li isso, que alguém falou em algum momento, enfim, que eu tava ali na pesquisa do relatório. E aí eu também fiquei pensando quanto a isso, se isso se tornaria correto fazer em toda a sessão online, sabe? Então, porque ali ela traz sobre isso, né? Que traz essa aproximação e tudo mais. Eu fiquei me questionando essa diferenciação do online pro presencial, né? Lu, eu tenho muita vontade de escrever muito. Se eu pudesse, se eu tivesse mais agenda, eu escreveria muito mais, assim. Mas eu tinha vontade de reformular um pouco a ideia, de escrever um pouco mais sobre o compartilhamento. Porque, por mais que para mim seja muito importante eu falar do compartilhar, e às vezes eu digo assim, olha, a minha experiência no atendimento online é muito positiva, e isso pode parecer para vocês um alento, mas eu tenho que ter cuidado para não ficar uma coisa quase minha terapia. E é uma linha muito tênue. Sendo bem sincera com vocês, a maioria das sessões eu não compartilho. A grande maioria. Porque se não for para contribuir, se for só para mim falar da minha vida, eu não vou falar. E a gente tem que ter muito cuidado, né, de como falar, de que maneira falar, e de novo, em benefício do paciente. Não. Então, para mim, esse compartilhar. Só que esse compartilhar, para mim, até o nome está equivocado, tá? Na hora que eu escrever, eu vou escrever sobre isso. Eu acho que é um compartilhar, mas é muito mais um processamento. No final da sessão, acho que assim, como foi para você? O que você se deu conta? Como é olhar tudo isso? Como você está se sentindo? Como você correlaciona com o seu momento de vida agora? Acho que esse parar para pensar sobre a ação propriamente dita que acabou de acontecer, mesmo a nível simbólico, é muito mais importante do que escutar uma coisa da minha vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o compartilhar. Inclusive, eu já vi alguns pacientes reclamando de psicólogos psicodramatistas que têm compartilhares muito longos. Bem lembrado, Lu, a gente precisa tomar bastante cuidado com esse entrar muito em questões da minha vida. Pontual e uma coisa bem objetiva, assim. Mas tanto do grupo quanto dos outros sobre esse segundo artigo. Me lembrei de um outro caso que eu quero compartilhar com vocês. Eu estou atendendo uma pessoa que está morando fora do país. E sem grandes identificações, assim, né? Mas uma pessoa que está morando fora do país. E o online também veio como uma possibilidade. Se é um brasileiro que não domina a língua e a psicoterapia fora do Brasil é muito cara para um estrangeiro, o atendimento online para esses casos é muito bem-vindo. Esta pessoa em específico que eu estou atendendo divide residência com muitas pessoas. Então, não tem um ambiente seguro necessariamente para poder fazer as sessões. Essa pessoa faz as sessões na escada do prédio que mora. E várias pessoas passam por esta pessoa durante o atendimento. E muitas vezes em cenas que essa pessoa está chorando bastante. No começo eu achei que isso ia inviabilizar o atendimento, mas a paciente especificamente não desaquece, e se não for assim, não tem atendimento. Porque não tem outro lugar. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Isso é inadequado? Não sei se a palavra é inadequado, mas eu acho que tem assim, é o que é possível neste momento, né? Ela sabe de tudo isso, não é o contrário, não é eu expondo ela sabe de tudo isso, mas se ela não fizer isso, ela não faz psicoterapia agora. Então, é claro que se fosse um outro momento, uma outra circunstância, provavelmente isso não acontecesse o atendimento nesta maneira, seria inviabilizado. Mas como está precisando e não tem outra alternativa, a gente se adapta dessas circunstâncias.
porque a gente precisa também olhar o sofrimento do outro. Acho que é importante também dizer isso, assim, que a gente precisa se adaptar conforme as realidades e as circunstâncias. Vamos para o terceiro artigo. Alguma dúvida até aqui? Alguma questão em específico? A gente faz intervalo, vamos tocar direto. Bota só mais um, teria problema para vocês? Vocês querem intervalo? Não, só perguntando mesmo. Eu tocaria, mas depende se vocês querem. Tô com fome, quero no banheiro, a gente pode parar também, tranquilo. Por mim, pode continuar. Tá. Fiquem à vontade se alguém quiser comer, gente, por favor. Eu fui lá pegar um cafezinho já. Fiquem à vontade, tá? Um banheiro, enfim, estamos. Já fui. Estamos tranquilos também, né? Fiquem à vontade. Terceiro grupo? Terceiro artigo e terceiro grupo. O terceiro artigo é sobre dramatização online, psicoterapia da relação e o psicodrama interno no psicodrama contemporâneo. É o artigo da Xanda e da... Agora esqueci o nome da outra. A Gabriela Vidal. Isso mesmo. E ele fala, então, um pouquinho sobre a psicoterapia da relação e o psicodrama interno no psicodrama, né, online. Alguém quer começar a falar alguma coisa ou não? Eu acho que ele vai muito, assim, a estrutura dele inicial é muito parecida com o anterior. Ele fala sobre um pouquinho essa questão do Moreno, de ele já ter acreditado nisso lá atrás. Começa falando sobre vantagens e desvantagens da psicoterapia virtual. E é bem parecido com o que o pessoal já apresentou. O que ele traz de diferente, realmente, que deixa a gente mais interessado, é a descrição dos casos, né? E traz o atendimento com a psicoterapia, psicodrama da relação e psicodrama interno, que foi o que mais a gente discutiu, assim. Mas bem lá no início, que foi uma das perguntas que todas nós ficamos em dúvida e achamos interessante para perguntar, é com relação a, que foi apontado aqui no início da introdução, sobre o valor, que diz que a psicoterapia pode ter valores negociáveis. E a gente ficou na dúvida, então, se o valor online é diferente do valor presencial. É uma questão, Dani e grupo, é uma questão de negociação. Não necessariamente eu cobro o mesmo valor. Não acho que isso interfira no atendimento. Mas dá para dar uma flexibilizada às vezes, né? Porque, inclusive, em termos do atendimento, por exemplo, se é em casa, ele vai ser menor do que uma sala comercial, deslocamento. Então, isso pode facilitar o atendimento financeiramente. Não necessariamente seja o valor. E porque eu acho que se a gente entra numa coisa de um valor menor, a gente tem que ter cuidado de não entrar em menos-valia. E a terapia é tão eficaz e tão eficiente quanto o atendimento online. Mas pode, como tem menos custos, negociar, né? Por exemplo, eu vou atender um paciente em Orleans. Eu poderia negociar, olha, eu vou ter um deslocamento de gasolina. Então, a gente possa negociar para fazer online, ter um paciente e fazer um pouco mais barato. Eu acho que tem essa flexibilização para negociação, mas não necessariamente que tenham valores diferentes. Ok. Carol, vamos botar o teu conteúdo. Eu acho que eu estou escutando as conversinhas aí. E passarinhos. Seguimos, então. Então, depois dessa parte de introdução, né, falando um pouco sobre essa admiração que Moreno tinha pela tecnologia e dessa experiência, né, do atendimento online, ele traz, então, que o objetivo é evidenciar as possibilidades do psicodrama online por meio da psicoterapia da relação e do psicodrama interno. E aí a fundamentação traz, então, um pouquinho sobre o que é psicoterapia da relação e o que é o psicodrama interno. E a gente ficou
debatendo essa questão da psicoterapia da relação, né? O que seria exatamente isso? Então, foi uma das coisas que a gente ficou mais, assim, com dúvidas. Mas, um breve entendimento, não sei se as meninas querem falar, mas eu até compartilhei com elas lá na nossa sala, de que a psicoterapia da relação, uma característica que deu para a gente perceber aqui, é que o diretor, ele toma o papel, né, algum papel que o protagonista trouxe. Ele espera o protagonista vivenciar aquele papel, e aí depois ele passa a exercer aquele papel na cena. Então, a gente ficou bem assim, meu Deus, eu acho que a gente não ia conseguir fazer isso direito, todo mundo ficou bem insegura, né? Como faria e tal. As meninas querem comentar também, para eu não falar sozinha? Não, só que parece que realmente essa psicoterapia da relação ali é usada muito no online, né? Então, eu fico pensando, eu realmente também fico meio insegura em fazer essa técnica, não sei se é uma técnica, né? Provavelmente. É um método. Mas eu vi que é um método e eu utilizado, assim, nas 2 sessões que ela trouxe ali. Uma ela utilizou muito, tanto dentro do psicodrama interno, tanto só na dramatização mesmo, sem o interno, ela usou em todo momento. Então, não sei se é utilizado bastante, né, essa técnica por ser no online também, fiquei com essa dúvida. A gente já escutou muito sobre tomada de papel, né? Eu não sei se tem a ver a psicoterapia da relação com a tomada de papel, porque eu vi ali nos relatos que a maioria das coisas que a diretora fala foi trazida pela cliente, então não sai muito disso. É sempre falando as mesmas coisas que a cliente trouxe. Claro. Assim, muito, muito, muito de grosso modo, eu vou assumindo o papel, como a Dani trouxe, eu vou assumindo o papel de ego e trazendo elementos que o paciente já trouxe. É quase reproduzindo o processo vincular, necessariamente. E a ação é toda simbólica. Na psicoterapia da relação, que foi o método criado por Fonseca, ele não vai para dramatização de cena aberta, né? Vamos lá montar a cena, onde fica o quarto, onde fica... Por isso que ela é muito propícia para a psicoterapia online, necessariamente. Porque ela vem como uma ferramenta, como um método para trabalhar. Seria de grosso modo assim, né? No caso fictício. Eu vim para terapia porque a minha mãe, ela não só dá atenção para minha irmã, não quer saber de mim, ela só quer, né, fazer as coisas dela, porque ela é muito egoísta. Então tá, deixa eu conversar um pouquinho com a tua mãe, Maria, mãe da Joana. Quem você é, o que você faz, explora bem esse papel e tenta juntar o maior número de informações. Por exemplo, Maria, a sua filha fala que você só dá atenção para a sua outra filha, isso é verdade? Não, é coisa da cabeça dela. Então, agora a gente vai continuar, Joana, só que eu vou ser a Maria, sua mãe, conversando com você, Joana. Então, filha, o que tu quer de mim? Tu tá sempre me cobrando, o que tu espera de mim? E aí a gente vai continuar trabalhando através disso. E tem muito resultado, é muito legal. Né? Então, como eu acabei de fazer, a gente percebe que é muito possível da gente explorar isso necessariamente muito através da complementariedade, né? Eu vou continuar assim, filha, o que tu tá esperando de mim? O que você quer de mim? Você tá sempre pedindo, e quando você, filha, dá as coisas para mim? Quando você, filha, faz diferente? E assim, é uma forma da gente ir completando e resolvendo e tratando. Eu até comentei com as meninas que provavelmente mais alguém da turma foi uma vivência lá na Viver, que foi feito exatamente isso, assim, ele conversava com a moça, a protagonista, e ela trouxe o pai, trouxe a questão da mãe, e depois ele tomava esse papel e aí conversava com ela, assim, foi muito legal, foi bem interessante. Então, quando eu li, eu já entendi o que ele estava fazendo naquele momento, né? E aí depois, então, o artigo segue falando sobre o psicodrama interno, esse a gente já conversou mais nas nossas orientações, né? Onde tudo acontece, então, na imaginação.
E diz aqui sobre o psicodrama interno, que às vezes algumas pessoas têm até mais facilidade, né, de dramatizar pelo psicodrama interno. E eu acho que para o online ele é super, super, super importante, né? Que é o que nos resta. Mas também é o que nos resta, mas é uma possibilidade muito boa. Se vocês lerem as 2 sessões, vocês vão ver um aprofundamento tão grande, foi trabalhado tantas coisas, e isso foi online. Porque parece assim que a limitação. Não, olha quanta coisa foi trabalhada, quanto que essa paciente entrou nesse monstro, né, que dava medo nessa pessoa de chapéu, que ela deu uma flor. Então, quanta coisa que é possível fazer nesse psicodrama interno, né? Foi online, a gente estava até comentando quem é que foi o ser que conseguiu fazer. A paciente teve um insight dramático. Ela já se deu conta, e já no próprio papel não precisou falar nada, ela começou a falar, ela já se deu conta na hora e isso online, né? Eu acho que assim. Mas é possível, sim. Quem é o caso? Isso é de Gabi, é o caso dela. Eu acho que de novo volta para a entrega do paciente, né? Porque tanto online quanto presencial, se ele não tiver entregue, não tiver, né, a fim do processo, não vai acontecer da mesma forma. E aí, Simone, é vincular tanto a entrega do terapeuta, do diretor, quanto a entrega do paciente, né? Como eu falei, eu acho que tem resultados muito positivos, mas depende muito, assim, do quanto que eu estou disposta a ir. E eu acho que essa última do psicodrama interno, o psicodrama interno é uma coisa muito bizarra mesmo, né? E aí veio esse homem com chapéu, que não sabia o que representava o medo, que não sabia o que era, para onde era. E aí ela pergunta o que ela quer, ela diz que quer entregar uma flor. E aí ele assim, ele começa a despedaçar a flor. É uma coisa muito bizarra, mas no como ser tudo pode acontecer. E daí a gente achou tão engraçado porque ela, do nada, assim, a gente tava rindo, né? Que ela do nada trouxe um quadro, né? Pra ela olhar para outro lado, um quadro. Daí ela descreveu um quadro que veio da casa da mãe dela e que tinha flores e coisas. Daí sim ela pega essa flor e entrega para ele. A gente até ficou rindo porque a gente parece que a gente não teria. O homem e não ia achar um quadro. Parece que a gente não teria essa ideia de pegar, olhar para outro lado, ver um quadro, ver uma coisa mais bonitinha, né? Que ela queria algo mais claro, porque ela estava no escuro e ela não gostava do escuro. E também de ajudar a paciente, porque você tá longe dela fisicamente, ela tava com um sentimento de medo muito forte. Aí você abandona ela lá de frente pro medo dela e não faz nada. Eu achei, assim, uma sacada da diretora. Peraí, deixa eu ajudar ela tá com medo. Então, fez ela olhar para o outro lado, levou ela para uma cena onde ela se sentiu mais segura para conseguir olhar para o medo. Isso foi... A gente ficou bem impressionada. Meu Deus, né? Como que ela teve essa ideia? Foi ótima, assim, foi muito legal. Foi. E aí eu quero enfatizar, já fico toda orgulhosa, porque Gabi é filha da casa. Gabi estudou no Unibave e Gabi está formada há uns 2 anos só. 1 ano, ela se formou no começo desse ano, não foi? Eu acho que foi. Não me lembro, mas eu lembro que ela não pôde ir na formatura dela porque ela ficou doente. Ela foi, ela só não foi o baile. Que ela estava hospitalizada. Meu Deus do céu, que doideira. Pela pneumonia, bafo caso. Mas por que eu tô dizendo isso? Assim, isso é claro, Gabi é uma pessoa super talentosa, desde o estágio da faculdade sempre foi extremamente dedicada, comprometida. Mas por que assim, mas não é uma realidade tão distante. É claro que quanto mais psicodrama a gente realiza, mais a gente vai ter essas sacadas que vocês estão falando, mais espontaneidade vai tendo. Leitura ajuda muito. Se vocês estiverem numa situação de medo, esse tá aparecendo como uma possibilidade. Vocês já vão enfiar um quadro branco no meio. Porque é uma possibilidade. Então, ler é muito legal, estudar é muito legal. Mas Gabi,
tendo 2 anos formada, mostra que não é uma realidade tão absurda e que não é uma coisa tão distante, né? Que vocês podem chegar lá ou quiçá mais, né? Que é muito possível dentro da dramatização. Acho que é importante enfatizar isso também. O que mais que a gente pode falar do 3º artigo? Também ali no psicodrama interno, quando ela diz que a mãe pega na mão dela para encarar o medo, a gente também percebe... Eu tô falando, vocês estão me ouvindo, né? Eu não tô com o microfone fechado. Não, tá certo. A gente viu como a paciente, mesmo na escrita, a gente viu como a paciente sentiu mesmo que a mãe dela estava junto e mesmo sendo a diretora. Então, ficou mais palpável como o psicodrama online é possível. Porque, tipo assim, né? Eu até tava comentando com a Dara. A Dara é minha parceira de estágio, fica no mesmo dia na clínica e a gente conversa bastante. É um preconceito mesmo. É aquela coisa, eu gosto de estar com a outra pessoa na frente. Eu não sei se eu já comentei com vocês que essa coisa de estar com a máscara né, na sessão já é algo que incomoda. Imagina algo que a pessoa tá em outro lugar, em outra casa, e eu tô na minha, vamos supor. É algo que dá um certo preconceito pra gente. Mas, Carlos, não tá abandonado. Mas isso é possível. E a gente dá pra se sentir mais próximo. E eu quero estar aqui, e a gente vai discutir isso, que depois do primeiro atendimento vocês vão dizer assim, nossa, a gente estava preocupado muito à toa. Porque eu não tinha feito nenhum atendimento antes da pandemia. Eu nunca tinha atendido online. Porque eu era preconceituosa e porque eu imaginava que psicodrama não dava, não precisava não atender online, presencial. Deu. E aí, assim, o meu primeiro paciente online foi uma filha que entrou em contato pedindo atendimento para o pai. Ou seja, ele não era meu paciente e pediu atendimento online. Então, eu não tinha nenhum vínculo com ele. E fui fazer o primeiro atendimento online. Não vai dar certo. Eu fui achando que não ia dar certo, né? Me lembro que eu fiquei bem preocupada, com uma luz boa, as almofadinhas, assim, tentei deixar assim o mais seguro possível e tal, usando fone de ouvido. Mas achei. E quando terminou, e assim, uma pessoa com muito medo, uma pessoa que a metade da sessão pediu para a filha ficar do lado, de tanto medo que ele tava. No final da sessão, a gente conseguiu tirar a filha do quarto, para ele terminar a sessão. Então, terminou, eu disse, nossa, não tem diferença. Não existe diferença. Eu acho que é uma coisa muito de adaptação, como a gente se adapta. É a mesma coisa, senão a gente pega a dramatização, então a gente vai atender uma pessoa com deficiência visual, então a gente não pode atender porque não vai conseguir olhar as almofadas. São coisas completamente diferentes, né? Eu acho que é uma questão de adaptar. E aí, quando vocês estavam falando, principalmente lá desde o primeiro grupo, eu fiquei pensando que, já que está tudo isso acontecendo com vocês, que seja para pelo menos fortalecê-los e adaptá-los às circunstâncias mais difíceis, como até o atendimento online, dando mais subsídios para vocês depois de profissional, já que estamos passando por tudo isso, né? É algo que, tipo assim, se eu não tiver essa experiência, né, hoje, na faculdade, é algo que provavelmente eu não levaria para o consultório depois de formada, porque eu teria esse preconceito e ele ficaria em mim, não, eu não quero, então eu não vou. Agora, se a gente tiver que ser, no caso, entre aspas, a obrigação em fazer online na faculdade e ver que dá certo, é algo que depois de formada vai ser fichinha, né? Até porque, como já foi comentado, que é uma questão que está vindo muito forte agora, né? Então, como já foi falado sobre a questão de introduzir o online na grade curricular, então a gente está tendo essa primeira experiência, foi meio que assim, a trancos e barrancos, meio que fomos obrigados a nos adaptar a essa situação, mas já é uma coisa que fica muito de ensinamento para os tempos que estão vindo agora, né? Perfeito. Isso aí.
Mais alguma coisa desse terceiro artigo? Acho que para fechar, assim, ali no final dos dois casos, até uma coisa que eu comentei com as meninas, mas a Lu, que eu ia falar, mas a Lu já acabou falando, da questão do compartilhar, como a Rosa trazia isso, que na clínica não era uma necessidade, assim, tipo, toda sessão tem que ter, caso que venha para agregar mesmo para o paciente, acolher ele numa situação instável, assim, e nos dois casos até eu tinha pensado em perguntar da questão se era obrigatório, enfim, mas só citando que no final dos dois acolhimentos também foi feito, dos dois atendimentos foi feito o compartilhar, enfim, até traz essa questão que a Lu também já falou. Uhum. Traz no artigo que o compartilhamento online, ele dá uma humanização a mais do diretor, né? Mostra que o diretor também é humano. E aproxima mais o paciente com o terapeuta. Eu tinha marcado algumas coisas aqui, mas também tudo já foi discutido sobre a apresentação do local, como era feito, como você já explicou. O valor também tinha anotado. E eu anotei uma pergunta. Como você já atendeu online, né, sabe? O que você acha de mais dificuldade? Tirando as questões de internet, questão do psicodrama mesmo. Tem alguma dificuldade que você acha que tem? Oi? A posição. A posição na cadeira. Sério, é sério. É sério? Sério, super sério. A posição na cadeira. Porque como eu uso esse negócio aqui, da luz, tá? Deixa eu desligar para vocês. Ó. Bem blogueirinha. Super, obrigada. Adaptação do momento. Aí eu coloco o celular aqui para fazer atendimento. Como eu faço pelo Whats, o atendimento é aqui. Então, o que acontece na prática? Eu não posso me mexer muito. Então, se eu faço muitas sessões seguidas que eu faço, então, no final do dia, eu tô muito cansada. Cansada, assim, encosta, porque eu não posso... No consultório, a gente vai, né? Mexe para um lado, mexe para o outro, levanta, vai dramatizar, volta, vai lá, pede para ir no banheiro, pega água, pega chá para o paciente, pega chá para ti. E no atendimento online, a gente fica muito de uma forma só a sessão inteira. Então, para mim, é a posição que vai te cansando. Não é... Eu cheguei a comprar uma cadeira nova para ver se... Mas não adianta se tu ficar 10 horas, 12 horas sentado numa cadeira, não tem cadeira boa, né, gente? Tem que levantar um pouco mais. Mas, sinceramente, a posição mesmo. Que cansa mais que o presencial. Imagino. Acho que era isso, né, meninas, do artigo. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma coisa? Deixa eu só compartilhar a última questão, que eu acho que foi bem no... Hoje eu já me sinto bem adaptada ao online, assim, não vejo mais como um bicho de 7 cabeças, não. Mas um dos primeiros atendimentos, eu tinha feito alguns... com uma paciente que eu já estava em atendimento há algum tempo, eu já tinha bastante vínculo, eu fui para o online, a gente fez uma cena regressiva muito forte, com muito choro, muito intensa, e eu pergunto, o que você precisa agora? O que a paciente diz? Um abraço. E aí eu disse, então eu vou chegar bem pertinho de você, bem pertinho, tô te apertando, te apertando, te apertando, te apertando, te acolhendo, tudo que você precisa, né? Sentindo, fazendo carinho na sua cabeça, aperta, aperta, aperta. Aí ela disse, que gostoso esse abraço. Eu, acho que deu certo. Acho que deu certo. Então, acho que tem isso, assim, porque realmente é real, é intenso. E aí, por mais que o psicodrama com a dramatização parece que não combina com o online, o como você combina muito.
Porque pode ser qualquer lugar, a gente pode estar em qualquer cenário, pode fazer qualquer coisa, o como você combina muito. E aí eu fiquei pensando na última quarta-feira, quando a gente teve com o Reiki, né? Muito da questão corporal, e aí o psicólogo dizia, né? As questões corporais a gente não pode fazer. Como é que fica, né? Nesse processo de adaptação, não pode fazer, então me falta conhecimento da técnica para ver se tem um remendo bom, mas eu acho que aí tem algumas dificuldades, né? Gente, sobre os 3 artigos, sobre esse processo que a gente está começando aí a pensar no online, vocês têm alguma dúvida, alguma questão, algo que vocês queiram perguntar? Sobre o relatório, a gente no relatório, no final, no caso, né, parcial a gente já entregou, a gente vai ter que abordar alguma fundamentação nova a respeito de atendimento online. É bem legal. Porque eu estava pensando aqui de talvez fazer um apêndice, tipo, botar um título fora aquele que a gente já deixou lá, né? Eu fiz um único texto, mas criar uma fundamentação 2.1 e falar um pouquinho disso. Seria perfeito. Até, ou pelo resumido mesmo, sabe? Isso, ou pelo menos isso incluir os 2 parágrafos, né? Para fazer parte. Porque é uma nova realidade, né? Acho que seria bem legal, Carlos, bem pontuado. Mais alguma questão, povo? Então, acho que fechamos. Sobre as notas já vai ser postada só do relatório ou a tua, da supervisão e a do Roque já também? As 3. O Roque já me enviou as dele. Tá. E aí, quando eu for postar, eu vou postar as 3. Tá, elas são as 3... São as 3 individuais ou elas vão somar e fazer uma? Eu esqueci como é que ficou. Elas vão somar e fazer uma. Tá. É aquela coisa de 3 dividido por... Sim. 3 notas dividido por 3 tem que ser maior que 6, né? Mas, enfim, em relação... Fiquem tranquilos, né, gente? Em relação a passar ou não passar, só. Eu só não me lembro, mas tá lá qual nota é minha, qual a nota do Roque e qual a nota do relatório. Mas tá descritinho, bonitinho. E depois, quando eu postar, eu posso também mandar uma mensagenzinha no grupo para vocês discriminar. O Roque já me mandou as dele. E quando eu postar, eu já vou postar as 3. Mas eu vou esperar o relatório para fazer tudo de uma vez só. Uhum. Tranquilo. Mais alguma questão? Acho que não. Muito bem, grupo. Então, nos encontramos semana que vem. Vocês querem começar um pouquinho mais tarde? Ou preferem... Nos encontramos hoje à noite, né? Como? Nos encontramos hoje à noite, né? Outro contexto, outra realidade, mas nos encontramos às 19. Deu certo? William mandou uma mensagem lá no grupo? Obrigado. Então, a noite para um outro contexto, uma outra realidade. Espero que seja legal também. E aí, semana que vem, a gente deixa 1 hora para terminar um pouquinho mais cedo. Pode ser? É melhor, né? Tá. Por mim, o horário que foi hoje estava bom. Tá. Não sei se pelos outros. Porque provavelmente semana que vem a gente também termina um pouquinho mais cedo. Né? E vamos deixando em haver esses horários para quando começar os atendimentos. Beleza. E então se programe para entrar uma, tá? Muito provavelmente semana que vem, como a gente não tem caso, eu vou trazer um estudo de caso para a gente atender uma modalidade online, como seria, assim, um estudo de caso para a gente poder refletir sobre o que seria online. Começar a ensinar para que a gente espera que para outra já tenha atendimento. Então, uma boa semana para o estágio, mas nos encontramos à noite. Tá bom? Ok. Beijo. Bye, bye. Até mais.